Galera, vamos fazer um sobrevoo sobre a questão dos direitos na sociedade brasileira e também entender as conexões desses direitos com a história mundial, com a história da ascensão desses direitos no mundo todo. Quando a gente fala de direitos, a gente está falando de garantias legais, a gente está falando, portanto, de leis. As leis, elas estarão alocadas nas constituições, que são herdeiras da noção do contrato social, que a gente já estudou em Hobbes, Locke, em Rousseau, ok? Isso é muito importante. Lembramos que quando a gente externaliza, que quando a gente escreve as leis, a gente está colaborando para um processo de impessoalização. Então, nesse aspecto, não tem mais a ideia de que nós temos que obedecer a uma pessoa, às ideias daquela pessoa. Mas agora a gente passa a obedecer a algo que está escrito, que está externalizado e que, como a gente vai ver, pode até ser combinado antes. E a partir desse momento, passa a ser possível a gente ter uma gestão mais democrática das relações de poder. É importante entender que não é porque estamos falando de leis, estamos falando de Constituição, que nós necessariamente teremos, então, esse ambiente democrático. É possível, e acontece na história, estados que têm uma Constituição, porém não são democráticos. E o que é fundamental a gente entender? Que a Constituição, então, está ligada muito mais à questão do Estado, a uma conformação do Estado. E tem uma relação com os governos? Tem, mas os governos, eles em diversos momentos podem se apropriar dessa Constituição, até transformando ela ou reinterpretando ela e criar governos não democráticos, ok? Bom, quando a gente fala de Constituição, então a gente tem que lembrar que ela não é garantia da democracia. Mas quais são os seus pilares fundamentais aqui para a gente entender? Pilares com relação ao povo. Ela vai definir quais são os direitos e os deveres daquela população que obedece àquela Constituição. Mas ela também, e fundamentalmente, em especial naquela conexão com o Estado, ela vai criar mecanismos de travas, conexões para limitar as relações de poder dentro do Estado. Agora, não basta ter isso escrito. O que é o mais importante é que as pessoas que obedecem, que estão sob o mando de uma Constituição, de um corpo legal, elas tenham a intencionalidade de obedecer essas leis. Elas tenham também o engajamento civil para a construção dessas leis e depois para o acompanhamento delas. Não basta a gente viver, então, num país que tem uma Constituição e achar que está tudo legal, que vai estar tudo bem o tempo todo. Não necessariamente isso vai acontecer. Bom, no ponto de vista internacional, quando um território no qual vive um povo forma uma Constituição, pelo desenvolvimento histórico que nós temos, esse território com esse povo vai passar a ser entendido como um Estado. Se esse povo promulgou aquela Constituição, ou seja, teve um contrato social legítimo com soberania popular, geralmente os outros estados vão reconhecer aquela Constituição enquanto algo que de fato embasa a criação de um novo Estado, ou a refundação de um novo Estado. Basicamente, toda vez que um país promulga, ou então, infelizmente, outorga uma Constituição, a gente tem a refundação do país. Nós temos uma nova proposta de país. Falar da criação de uma Constituição significa olhar basicamente para duas direções, para o passado e para o presente, ok? Então, quando a gente fala de um olhar para o passado, estamos falando da Constituição Balanço. Então, eu olho para trás para o que aconteceu na minha história, vejo o que eu não quero que aconteça, o que eu quero que aconteça e vou agora escrever sobre isso. Eu posso ter também uma Constituição Programa, que lança um olhar para o futuro. Então, o que eu quero do meu país daqui para frente? Eu vou pensar nisso e escrever agora quais são as diretrizes para esse grupo de pessoas, para essa sociedade. Então, essas são duas coisas importantes. Outra coisa fundamental é a noção da inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade de uma lei, ela vai se dar
quando se atenta contra determinado processo que está escrito dentro de uma Constituição aprovada. Ela vai também acontecer quando se atenta aos próprios valores basais da Constituição. A Constituição de qualquer país tem alguns valores fundamentais, são as cláusulas pétreas, por exemplo. E quando eu tenho um atentado contra esses valores, eu tenho a noção da inconstitucionalidade valendo. O que é fundamental é que essa noção de inconstitucionalidade, do que é constitucional e do que não é, pode ter uma variação ao longo do tempo. Então acaba servindo para a própria sociedade, para aquele próprio corpo civil formado pela sociedade que está representada naquela Constituição, avaliar e fazer um balanço sobre quais são os valores que ela deseja manter como importantes. Agora vamos dar uma olhada em como se estabelece a relação desses valores todos, dessas ideias todas que a gente acabou de falar, com as transformações políticas, históricas que aconteceram especialmente aqui no século XVIII, ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui. 1776, independência dos Estados Unidos. O que tem de fundamental nisso? A gente tem a ideia de que aconteceu uma revolução contra um colonizador e essa revolução deu origem direta a uma democracia. E essa democracia estava baseada naquele repertório de ideais liberais que a gente já estudou, por exemplo, em especial com John Locke. 1789, Revolução Francesa. Essa revolução ela vai acontecer não contra um colonizador, mas contra uma classe social dominante que havia antes, né? O que tem de fundamental e de comum entre essas duas transformações, esses dois eventos históricos, é que nos dois casos nós tivemos uma intensa participação popular, né? Havia a consciência da participação política e havia a consciência do próprio povo de que um novo repertório de direitos, um novo repertório de leis, então, precisava ser criado. Isso é muito importante. Quais são as ideias fundamentais que vão perpassar a Constituição dos Estados Unidos, que vão perpassar a Declaração Universal do Homem e do Cidadão, produto aí da Revolução Francesa? São as ideias do liberalismo, né? Vida, liberdade, soberania popular, propriedade, uma igualdade que está escrito, mas a gente vai ver que essa igualdade é em termos, livre trânsito, livre expressão, força para a manutenção dos direitos, presunção de inocência e impostos, como a gente também já estudou juntos, né? Bom, essa participação popular estava engajada nesses valores, mas ela não era uma igualdade 100% igual. Por exemplo, quando a gente fala da universalização desses conceitos, desses valores liberais, esses eventos em si já mostraram-se contraditórios. Lembremos da Marie-Olympe de Gouges, que vai escrever a Declaração Universal das Mulheres e das Cidadãs, porque afinal de contas estamos falando de igualdade, cadê as mulheres nesse processo? Ela escreve isso e acaba na guilhotina. Se a gente pensar a questão dos Estados Unidos, o movimento negro só vai adquirir igualdade civil, igualdade legal nos anos 60, pelo Martin Luther King, Rosa Parks e tantos outros lutadores, né? Ou seja, de 1776 falando de igualdade, eu só tenho em 1960 a construção do direito civil para os negros, por exemplo. Outra camada importante de direitos que vai se assentar sobre as constituições contemporâneas é a noção dos direitos humanos, que foram agora construídos, não já lá no 18, mas aqui no século XX, no pós-guerra. O ano é 1948, quando eu tenho a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, o fato gerador não é ser cidadão. O fato gerador do desfrute desses direitos, basta você ser humano, ok? Isso é muito importante. Então, é no contexto do pós-guerra, surge para reforçar a vida, para reforçar a liberdade e para reforçar a independência contra os regimes nazifascistas que aconteceram até então, ok? Muito importante. O que significa isso? Significa que em 1948 se constrói um novo laço com o desenvolvimento histórico ligado à tradição iluminista, certo? Que vai colocar a razão enquanto algo que pode sim orientar
à vida coletiva, né? Só que essa questão é ligada ao desenvolvimento histórico ocidental, né? Logo, quando a ONU coloca isso como algo universal, uma série de culturas vão falar, mas a minha tradição histórica não tem relação com isso. É por isso que logo depois, assim, na verdade não depois, mas começa uma discussão em 1981, a ONU vai promulgar a Declaração dos Direitos Humanos e dos Povos, também conhecido como Carta Africana, justamente para contrabalancear esse ponto de vista etnocêntrico que a Declaração Universal dos Direitos Humanos pode ter em diversos casos. Vamos dar uma olhada agora em algumas questões que perpassam fundamentalmente a construção da Constituição brasileira, né? O Brasil tem 5, 6, 7 constituições, a primeira de 1822, e a que está vigente até hoje é a de 1988, né? Que é a que a gente vive hoje. Bom, o que a gente tem como histórico fundamental? Manipulação da Constituição para a contemplação de direitos particulares. Isso é uma história que acontece, uma história repetida, por isso que o Brasil tem tantas constituições, né? Elas são rapidamente consideradas corrompidas e aí o Brasil decide então produzir novas constituições rapidamente. Outra coisa que acontece no Brasil bastante é uma certa interferência entre os poderes. A Constituição ela é construída pela ideia do legislativo e defendida pelo judiciário, mas em diversos momentos o poder executivo, por exemplo, vai ter uma ingerência sobre a Constituição, né? É sempre importante termos a ideia de que a Constituição ela deve ser uma baliza, ela deve ser o nosso ponto de retorno quando as discussões políticas falham. É nesse aspecto que o próprio Poder Judiciário, como guardião último da Constituição do país, ele acaba agindo de uma maneira reativa. É basicamente a ideia de que quando toda discussão deu errado, a gente vai ter que correr para a lei. Válido para todo esse cenário que a gente discutiu aqui, mas em especial para o Brasil, é a ideia de que os direitos, a construção da política dos direitos, elas são necessárias e são históricas, porque as condições de igualdade e de justiça não são algo dado na sociedade, né? Basta a gente pensar, como a gente estava falando anteriormente, nessa relação da formação social brasileira, entre o colonizador e o escravizado, por exemplo. São sujeitos que têm o poder de dizer o que é legal e aqueles que não são nem dotados de direito. Isso é um conflito que vai balizar a criação de leis. Bom, o justo é histórico e fruto de relações de poder. Exatamente isso que a gente estava falando, né? O que vai ser considerado justo numa sociedade, vai estar escrito na Constituição, é o que aquela sociedade consegue produzir como um balanço geral do que ela como um todo considera justiça, né? Nesse aspecto, não há uma base de naturalidade dentro da concepção constitucional contemporânea. É sobre essa base que a Constituição Federal de 1988, aqui do Brasil, vai ser construída. É por isso que ela vai ter uma relação forte com a noção das políticas afirmativas, né? Bom, vamos lá. Ela vai seguir, em linhas gerais, todos esses parâmetros liberais para garantir uma efetiva redemocratização do país após os anos de ditadura militar. Isso é importante. Ela vai ter, então, os direitos civis, ela vai ter os direitos políticos, ela vai ter em si os direitos humanos, que são essas bases, mas ela tem uma adição bastante grande dos chamados direitos sociais. Então, parte de uma leitura da realidade efetiva do Brasil e de uma Constituição que vai olhar para essa realidade e tentar construir direitos para diminuir a realidade, por exemplo, de péssima distribuição de renda, que é característica do nosso país. Os direitos civis que estão presentes na nossa Constituição, eles vão conjunturalmente tentar realizar, garantir que se coloque em prática efetiva até mesmo os direitos civis, por exemplo, a igualdade, quando a gente fala. Porque as relações práticas, reais, dadas dentro da sociedade, mostram, como a gente viu ao longo da história aqui,
que essa igualdade ela não fica bem resguardada, e isso tem uma relação direta pela forma que a sociedade se organiza dentro do sistema do capital. É a partir daí que a gente pode falar das políticas afirmativas. As políticas afirmativas têm como ideia fundamental a reparação de injustiças históricas, de desigualdades que são estruturais. E é nessa ideia que a gente tem aqui dentro do Brasil a questão das cotas, a questão dos programas de conscientização sobre igualdade de gênero e orientação sexual. Nós temos a noção de que esses programas não são apenas uma medida compensatória, mas eles devem atuar como uma reparação e uma ideia de prevenção da continuidade desses problemas estruturais. Tudo isso acontece porque, infelizmente, não basta a gente dizer que há igualdade entre as pessoas, que há igualdade entre as classes, para que essa igualdade se realize. É necessário a construção dos direitos e é necessário a perseguição para que esses direitos sejam construídos e, de fato, atendidos. Diversos países já aplicaram políticas afirmativas sobre a sua população. Nos Estados Unidos, por exemplo, elas se chamam Equal Opportunity Policies, que começaram lá nos anos 60, também no Canadá. E quando a gente fala dessas políticas, a gente não está falando de uma questão ideológica, mas a gente está falando de uma ideia que está baseado em questões históricas, filosóficas e sociológicas, que está no desenvolvimento histórico da nossa sociedade. A não ser que a gente decida abandonar o caminho do liberalismo. Beleza, gente? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e até mais.